Abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Meus irmãos, olhando para as palavras que nós acabamos de ler, pensem comigo em quantas lágrimas já não foram enxugadas, enquanto o ânimo já fora recobrado, quantas vozes fracas e medrosas se tornaram fortes brados de louvor a Deus depois de ouvir, meditar e entender essas palavras do Salmo 46. Não foram poucas, não mesmo. E uma delas certamente foi a de Martinho Lutero. É dito que em meio a grandes tribulações, duras lutas, Lutero se dirigia ao seu amigo Felipe Melanchthon e dizia: venha Felipe, vamos cantar o Salmo 46. Venha Felipe, vamos cantar o Salmo 46. Esse salmo lembrava Lutero da segurança que ele tinha em Deus. E essa preciosa mensagem foi a sua principal inspiração para a composição do famoso hino Castelo Forte. Um hino que continua sendo cantado por nós até os dias de hoje. Porém, nós, diferente de Lutero, algumas vezes o cantamos por sua razão histórica. E certamente ele é uma marca da Reforma Protestante. E fazemos certo cantando ele. Mas eu gostaria de citar outro momento, onde cada palavra desse hino, desse belo hino, parece se aplicar de forma ainda mais viva ao contexto dos seus cantores. Esse momento acontece em 17 de setembro de 1631. Não em um culto, mas em uma batalha. Uma batalha conhecida como a Batalha de Breitenfeld, que ocorreu nessa cidade chamada Breitenfeld durante a Guerra dos 30 Anos, aquela guerra entre os povos protestantes e os povos católicos. Ao norte de Leipzig, Alemanha, aconteceu essa batalha. De um lado estava o rei sueco protestante, Gustav II Adolf, um estrategista brilhante. Do outro lado estava o conde de Tilly, do lado católico, um monge de armadura. Nesse cenário caótico, momentos antes de se iniciar a batalha, o exército protestante de quase 42 mil homens rompe em louvor a Deus através das palavras do Castelo Forte. Imaginem um coro de 42 mil homens cantando antes de uma batalha. Nem todos ali talvez entenderam o que significava aquelas palavras, mas o povo de Deus, em meio àquele extenso exército,
podia lembrar alegre do seu significado. Lembrar de que o Senhor estava com eles, e mesmo que a morte enfim chegasse, com Ele reinaremos. Meus irmãos, nós não precisamos ir ao campo de batalha para aplicar as verdades contidas no Salmo 46. Nós podemos nunca encostar a mão em uma espada, mas as batalhas da vida, a tempestade da vida, uma hora ou outra estará diante de nós. E para todas elas nós podemos seguir o exemplo desse exército, o exemplo de Lutero, e cantar o Salmo 46. Por isso, aprendamos um pouco melhor dessa bela letra inspirada pelo nosso Deus. Antes de adentrar essas palavras, eu gostaria que nós pontuássemos algumas coisas sobre o contexto desse salmo, pois ele faz sim toda a diferença. Esse belo salmo é de autoria dos filhos de Corá. Esses levitas eram responsáveis tanto por ser guardas pela proteção do templo, quanto também eram responsáveis pela música. Como resultado dessa função musical, nós temos cerca de 12 salmos escritos por eles, por esse grupo. Apesar de sabermos de sua autoria, o restante do contexto histórico desse salmo parece um tanto quanto misterioso, vago. Entretanto, devido a algumas evidências que o próprio texto nos dá, eu gostaria de imaginá-lo dentro do contexto da ameaça de Senaqueribe, como uma resposta de confiança do povo de Deus quando ameaçado. Os irmãos se lembram desse momento histórico? Nós lemos uma parte dele aqui, mas eu gostaria de colocar mais alguns detalhes. Bem, vamos relembrar um pouco esse episódio. Ele acontece em 701 a.C., quando em sua campanha Senaqueribe, rei da Assíria, desce vitorioso. Segundo seus registros, ele conquista 46 cidades fortificadas e inúmeros vilarejos. Então, em sua descida, ele chega a Jerusalém. E olhem que interessante, meus irmãos, o próprio rei da Assíria escreveu esse episódio sobre ele, e os arqueólogos encontraram nos seus diários um momento onde ele se encontra com Ezequias. E então esse rei assírio escreve o seguinte, que ele prendeu Ezequias como um pássaro em uma gaiola. O próprio rei assírio diz isso. De fato, ele o prendeu. Prendeu o povo de Deus nas muralhas de Jerusalém, cercados por um cerco militar, como um pássaros em uma gaiola. De fato, eles o prenderam. E Ezequias não tinha forças para revidar, nem nações amigas para socorrer. E então, diante dessa cena caótica, chegam os oficiais assírios, pessoas que traziam uma mensagem desse rei Senaqueribe. E eles falavam e zombavam do povo de Deus e do Deus de Israel. E então as primeiras palavras deles foram: em quem vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Em quem vocês baseiam a sua confiança? Quais são mesmo as palavras de início do Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Realmente os assírios ameaçaram, os assírios intimidaram, prenderam, mas não tocaram em uma pena do passarinho. Porque o Senhor socorreu poderosamente o seu povo, e em uma noite matou 185.000 assírios, fazendo Senaqueribe voltar quieto de volta para a Síria, para a sua casa. Portanto, meus irmãos, tenham em mente essa história ao lermos, ao encararmos esse salmo. Outro aspecto fundamental de entendermos é por que esse salmo está nesse lugar do saltério. Por que ele é o Salmo 46? Um famoso estudioso do livro dos Salmos, chamado Dr. Palmer Robertson, ele diz que o quinto livro, o segundo livro dos Salmos, que vai do 42 até o 72, ele tem o tema comunicação. Porque nesse grupo de salmos fica evidente como Deus deseja que os seus inimigos saibam as suas obras. Que aqueles que intimidam o povo de Deus saibam como Ele é o Senhor poderoso. Isso significa que esse salmo é uma boa resposta a todo aquele que deseja confrontar e ameaçar o povo de Deus.
Bem, meus irmãos, então dentro de tudo isso, nós veremos que o Salmo 46 nos comunica que temos segurança em meio às tribulações. Temos essa segurança porque Deus é o nosso refúgio, porque Deus está conosco e porque Deus é exaltado. Então veremos inicialmente que temos essa segurança em meio às tribulações, porque Deus é o nosso refúgio. Versículo 1 a 3. O Salmo ele é iniciado com uma forte confissão. O povo está confessando algo, a sua confiança em Deus. Um texto que é carregado por esse sentimento. Acredito que uma grande ajuda para entendermos esse sentimento do povo é observarmos as primeiras palavras que aparecem relacionadas a Deus, no versículo 1, refúgio e fortaleza. Essas duas palavras, de forma geral, teologicamente falando, elas enfatizam duas coisas. Primeiro, o quanto nós somos incapazes, o quanto nós somos inseguros, fracos em meio às calamidades. Eu acho que não precisamos de muitos exemplos, ou mesmo palavras, para explicar o quanto nós somos frágeis. Realmente todos nós sabemos, por experiência própria, como nós precisamos desesperadoramente de um refúgio, de um lugar para correr e para nos abrigar. E é precisamente esse aspecto do refúgio encontrado em Deus que eu gostaria de tratar agora. Na continuação do versículo 1, vemos que Deus ele é um socorro sempre pronto a ser achado. Ele sempre está presente como um socorro nas tribulações. Comentando esse aspecto, um famoso pregador presbiteriano chamado James Boyce, ele diz que isso nos dá duas imagens. A primeira imagem é que Deus é um castelo. Deus é um castelo onde nós podemos fugir. A tempestade já chegou, mas nós sabemos que existe um abrigo e Ele está próximo. Ele é o nosso Deus. A segunda imagem é de que nós estamos na chuva, no meio da tempestade. Nossa pele está molhada, mas ainda assim encontramos força em Deus para não desanimar, para confrontar a tempestade e ter força em Deus para não cair. O Senhor está conosco. Seja nos refugiando das tribulações, ou nos fortalecendo e capacitando para enfrentá-las. O fato é que não importa a situação, o Senhor está presente junto do seu povo. Esse é o motivo pelo qual podemos hoje e sempre ter essa confissão do Salmo 46 em nossos lábios. E uma vez que essa verdade penetre os nossos corações, a resposta imediata é de confiança. Uma confiança que procede da fé em Deus. Esse movimento fica muito claro no nosso Salmo quando vemos a conjunção que inicia o versículo 2. Portanto. Esse portanto, em um sentido mais completo, significa por essa razão nós não tememos. O refúgio achado em Deus é tão completo que ele gera um brado destemido como esse. Não temeremos. Que invoca agora as situações mais complexas, caóticas, a fim de apontar para quão sólido é o nosso abrigo, quão sólida é a fortaleza e o castelo que é Deus para nós. O salmista está descrevendo nesses dois últimos versos da nossa seção, versículo 2 e 3, um violento terremoto, um fenômeno devastador e assustador. Os homens mais corajosos provavelmente se apavoram como criancinhas amedrontadas. Pois a própria terra, o chão que pisamos, ser ele tão firme, seguro, está tremendo, está se abalando. Os montes, que são tão mais pesados que os nossos pés, estão vacilando, quanto mais nós. Então, diante de uma situação tão caótica, o povo de Deus encontra um refúgio. Notem que o salmista constrói essa cena com essas coisas imóveis e sólidas que estão em conexão, inclusive, com aquilo que é instável e violento. Os mares, os perigosos mares. Uma cena confusa, uma cena caótica, que foi construída para apontar para Deus. E quão incondicional refúgio Ele é para o seu povo. A verdade que repousa sobre essas palavras é que exclusivamente em Deus, somente em Deus, há um refúgio, fortaleza e socorro nas tribulações.
mesmo quando elas são caóticas e confusas, mesmo quando elas se parecem impossíveis, sabemos onde podemos achar pronto lugar a nos refugiar e obter força para continuar. Imaginemos a ocasião daquele cerco. A Síria, a porta de Israel. Aquela potência global, pronta e cheia de vontade de entrar e devastar tudo, matar a própria família do povo de Deus. Todo mundo ali sabia que seria ou morto ou escravizado. E em meio a toda essa calamidade, o povo de Deus pode confiar e descansar em Deus. Meus irmãos, assim como em Deus nós achamos pronto refúgio, que Deus também ache em nós um coração confiante, destemido, independente da situação, dos perigos, pois sabemos que não existe outra maior, melhor ou mais pronta segurança do que aquela que nós encontramos em Deus e somente nele. Nós acabamos de ver que Deus é o nosso refúgio, e agora nós veremos que também podemos ter segurança em meio às tribulações, porque Deus está conosco. Versículo 4 a 7. Fica muito perceptível o desenvolvimento e a ligação dos versículos dessas duas partes do Salmo. Ele falou nos versículos imediatamente anteriores como Deus ele é um refúgio e como o seu povo não teme diante da segurança encontrada em Deus. E então, uma vez que nós nos refugiamos em Deus, o cenário muda completamente. Completamente. Com Deus, as águas não são mares, símbolo violento e ameaçador, mas são um calmo rio, de correntes calmas, que alegra a cidade, traz vida a Jerusalém. Você deve estar pensando, como assim um rio? Porque, de fato, Jerusalém não tinha um rio lá. Mas nós podemos ver, quando Ezequias sabe que a Assíria está descendo, ele constrói um túnel entre a rocha para trazer água para o seu povo em Jerusalém, para a cidade fortificada, entre os muros. Porque na ocasião de um cerco, eles tiravam os recursos, o alimento, a água. Eles contaminavam tudo. E isso trazia vitória ao povo assírio. Mas então, Ezequias constrói esse túnel. E é provavelmente esse rio que está fazendo referência aqui no nosso texto. Um feliz preparativo, então, de Ezequias. E esse rio trazia muita alegria. Muita mesmo. Isso porque o verbo alegram aqui traz uma ideia de grande intensidade. Grande intensidade. De que há uma fonte de grande alegria no meio do povo de Deus. Sabe qual é essa alegria? A fonte dessa alegria? É a presença do próprio Deus. Olhem a continuação do versículo. Ele diz, o santuário da morada do Altíssimo. Isso está fazendo referência ao monte onde se localizava o templo. Um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Essas imagens do rio, do santuário, com certeza transmitem grande beleza e significado para o povo de Deus, apontando para a grande alegria e paz decorrentes da presença de Deus. E ainda pensando nessa cidade, agora o salmista irá expandir a ideia da habitação, dizendo que a presença de Deus torna aquela cidade inabalável. Ela jamais será abalada. Essa expressão traz mais peso do que o abalar dos montes e dos reinos. Nada pode desestabilizar a cidade onde o Senhor habita, pois Ele está pronto para ajudá-la. Desde o romper da manhã, tomando as palavras de outro salmo, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Deus se adianta em ajudar o seu povo. Ele está próximo dele, Ele está no meio do seu povo. Em contraste com essa alegria inabalável do povo de Deus, nós vemos outra cena, a cena das nações, caracterizadas pelo tumulto no versículo 6. Elas estão tumultuadas. Assim como os montes do versículo 2, esses reinos se abalam. Esse versículo 6 também fala sobre o juízo e a justiça de Deus sobre os povos, inimigos do seu povo. Então, Ele os entrega.
Deus entrega esses povos, esses inimigos, à instabilidade do seu proceder, à instabilidade da sua maldade. Então a voz tão poderosa que criou a terra, com facilidade também a dissolve e diz que as nações em sua fúria não se comparam ao seu poder, o poder daquele que está conosco. Depois do povo cantar tão alegremente que Deus é uma segurança inabalável, eles agora confessam de uma forma ainda mais completa como Deus é o seu refúgio, no versículo 7. E uma forma um pouco diferente. Primeiro, porque a palavra aqui traduzida como refúgio é diferente da do versículo 1. No versículo 1 nós temos uma palavra diferente no sentido de que agora ele fala sobre um alto refúgio. O Senhor coloca o seu povo em uma fortaleza tão alta que os inimigos não podem se escalar e alcançar o seu povo. É assim que o Senhor age como um refúgio, um alto refúgio. Outra diferença é o destaque que é dado ao nome do Senhor, o Senhor da aliança, Yahvé dos exércitos, além de também dizer o Deus de Jacó. Com isso, ele enfatiza que o Deus Todo-Poderoso, que é o refúgio do seu povo, esse é o Deus que escolhe se relacionar com ele. É o Deus que diz: andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. A aliança é a base para que, em meio às tribulações, o povo de Deus esteja convicto de que Deus está no meio deles. Deus está com eles, porque Deus fez uma aliança. O Yahvé dos exércitos está conosco. Ou nós podemos hoje dizer também, Emanuel, e lembrar que Deus está conosco, como Ele mesmo prometeu. Resumidamente, essa sessão fala sobre um dos fundamentos da nossa confiança em Deus, que é a sua própria presença. Ele está presente. Seu povo pode esperar em paz e alegre, pois o Deus da aliança está com eles e no meio deles. A sua cidade jamais será abalada, pois o Todo-Poderoso se adianta em proteger os seus. O rei Ezequias, ele é tranquilizado por essa verdade. E logo a compartilha ao coração do seu povo. Isso nós lemos lá no texto de 2 Crônicas, do versículo 32, no capítulo 32, agora nos versículos 7 e 8. Nós não lemos esses versículos, mas eu gostaria de ler aos irmãos. Ezequias, então, diz ao seu povo que está ouvindo aquelas acusações, vendo a ameaça à Síria, e então ele diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear nossas guerras. A conclusão é que o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Senaqueribe, rei da Assíria, se via como o forte, o vitorioso, aquele que tinha o domínio. O seu reino, esse sim era forte, esse sim era estável. E Jerusalém, coitada, era uma cidade fraca, cercada, presos como em uma gaiola. Esses são os olhos humanos, tão esquecidos, tão enganados pela aparência, pois na realidade, segundo esses versos que nós lemos, Jerusalém era muito mais poderosa e segura do que qualquer cidade fortificada, e o seu povo tinha uma alegria maior e uma paz mais segura do que qualquer outro habitante da face da terra. E isso não porque as suas muralhas eram mais grossas, não porque os seus exércitos eram mais numerosos e estratégicos, não porque suas armas eram inovadoras, ou os seus cofres e celeiros estavam cheios, não, mas porque Deus está com ela, e no meio dela jamais será abalada. Ele a socorre, pois escolheu o seu povo, e ele irá guerrear as suas guerras. Com isso, meus irmãos, o salmista não está apenas mostrando o imenso poder pelo qual Deus nos protege, mas ele também está dizendo como é grande o amor dele ao nos proteger.
Meus irmãos, quando o Senhor conforta Ezequias diante da ameaça lá de Senaqueribe, as suas últimas palavras de Deus a ele são: eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Por amor, Deus livra o seu povo. Então, meus irmãos, quando nós buscamos refúgio e proteção em outro que não é Deus, em outra coisa que não, senão é nele, estamos não apenas nos afastando de um forte refúgio, mas também nos esquecendo e desprezando o seu amor. O amor revelado na sua aliança. O amor revelado em ele se relacionar bondosamente conosco, pecadores, protegendo aqueles que, em Cristo, são feitos seus filhos. Em nossa caminhada, nós já vimos que, em meio às tribulações, a nossa segurança reside em Deus. E nós temos essa segurança porque Deus está conosco. E agora nós veremos que Deus, Ele é exaltado. Versículo de 8 a 11. Essa última parte do nosso texto é o clímax de todo esse salmo, onde os conceitos que já foram ditos, o que já foi falado, é entrelaçado e desenvolvido. No caso, o mais explorado deles, acredito que seja a ideia de que o Senhor é rei. Que o Senhor é rei. E ao reinar, o Senhor revela a sua função protetora. E isso não apenas no Salmo 46, mas durante todo o livro dos Salmos nós temos essa ideia. Inclusive na estrutura. Veja que o Salmo 46, um salmo de refúgio, ele está cercado por 2 salmos de realeza. 2 salmos de realeza. Salmo 45 e Salmo 47. Então vejamos que ao reinar sobre todos, o Senhor ele protege os seus. Essa sessão ela começa de forma muito intensa. As suas 2 primeiras palavras são ordens: vinde, contemplai, que são dirigidas ao povo de Deus. O mesmo povo que no versículo 7 confessou que Deus é o seu refúgio, agora está sendo chamado a observar as obras de Deus. E algo interessante é que o verbo efetuou está aqui no passado. E isso nos dá a ideia de que o povo irá ver aquilo que Deus já fez. Deus já fez. Agora, ligando isso ao contexto da ameaça de Senaqueribe, nós podemos dizer que, provavelmente, uma conclusão possível é que os versículos 1 a 7, que nós já vimos, são escritos antes dos assírios serem vencidos. Quando o povo confessa, quando o povo dorme confiante, e aí então o Senhor, em uma noite, mata, destrói o exército assírio, livra o povo dele. E agora nós vemos essas palavras: vinde, contemplai as obras do Senhor. Vejam, venham ver como o Senhor nos protegeu poderosamente. Venham para as muralhas, nas muralhas que nós ouvimos aquelas blasfêmias, aquelas perguntas. Agora nós veremos o Senhor e como Ele nos protegeu abundantemente. Portanto, o salmista leva os nossos olhos para as obras do Senhor, para o Deus da aliança, aquelas que materializam o seu amor protetor. Venham e vejam o grande poder pelo qual Ele defende os seus e traz a sua paz. Ele garante a paz ao seu povo. Ainda no versículo 8, vemos que as obras do Senhor são como assolações que Ele efetua na terra. Mas a pergunta que fica é: que assolações são essas que trazem paz? Assolações que trazem paz. É importante entender que essa paz não é o resultado final. Ela é o processo. A paz é o resultado final, mas o processo é de julgamento. O Senhor ele está julgando de forma progressiva as nações. O Senhor está reinando ao julgar as nações e dentro do seu controle absoluto, Ele está dispersando os inimigos. Ele está trazendo a sua paz. Ainda o salmista explicará melhor, de uma forma ainda melhor, como que o Senhor traz a sua incomparável paz ao seu povo. Partindo agora para o versículo 9. Ele começa dizendo: Ele acaba com as guerras em toda a terra.
O nosso Deus, ele não traz a paz como os governantes trazem a paz. Os governantes, muitas vezes, depois de suas longas reuniões, os políticos, eles vêm aos jornais, à imprensa e dizem: a paz foi estabelecida, nós agora estamos em paz com aquela nação. Todavia, Deus não negocia a paz. Deus a conquista, Deus a impõe. Deus, ele não diz para que os povos gentilmente venham, guardem os seus arcos, venham, guardem os seus escudos, venham. Não, Deus, ele, por sua força, quebra o arco, ele despedaça a lança, ele lança os escudos no fogo. Deus faz isso para proteger o seu povo. Essas nações que estão debaixo do domínio de Deus, sendo por suas mãos desarmadas e devastadas, na continuação do texto também estão debaixo da sua voz. Meus irmãos, aqui no versículo 10, é importante que nós entendamos que é Deus falando aqui. O versículo 10, de alguma forma, o salmista recebeu essa revelação divina, a palavra do próprio Deus. E assim, então, a mesma voz que dissolve a terra, vem às nações e diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Além das suas obras, a própria voz de Deus rompe em autoridade e domínio sobre os povos. E vejamos isso um pouco melhor. Destacando o seu domínio, suas duas primeiras palavras são ordens diretas. A primeira ordem é uma repreensão ao comportamento turbulento das nações. O Senhor diz que é para que elas fiquem quietas, que elas se rendam e se entreguem à sua majestosa autoridade. A segunda ordem chama os povos, as nações, para que elas reconheçam que Ele é Deus. Meus irmãos, vejam que Deus lhes apresenta mais do que apenas ordens. O Senhor também apresenta a justificativa para que esses povos obedeçam. Ele invoca então essa justificativa. Por que vocês devem se aquietar diante da minha presença? Por que vocês, nações, inimigos do meu povo, devem reconhecer que eu sou Deus? Porque eu sou exaltado entre as nações. Eu sou exaltado na terra. Não há nada acima de mim e tudo está aos meus pés. Se submetam à minha majestosa autoridade. Meus queridos, notem que interessante. Deus, dentro dessa sua confissão pessoal, falando sobre si, ele está se colocando acima daquilo que no Salmo foi posto como ameaçador. As nações que são turbulentas, os montes que se estremecem. Diante desse Deus tão exaltado, não existe outra resposta, senão a de reconhecer, a de se render, silenciar diante do Altíssimo. Vocês viram? Então é precisamente esse Senhor que está conosco, esse Deus Altíssimo que é o nosso refúgio. O Salmo termina retornando a essa maravilhosa verdade, apontando mais uma vez para a ideia central de que o Senhor é o nosso refúgio. Uma confissão final que é carregada por tudo aquilo que nosso Salmo foi posto como a segurança do povo de Deus. Meus irmãos, podemos resumir essa parte final do nosso texto dizendo que nós somos chamados a contemplar o total domínio do Rei que nos protege. A nossa confiança é praticamente convocada, reivindicada por seus atos e palavras, nos quais ele demonstra a sua majestade sobre todas as nações, que por suas obras incapacita, quebra o arco, despedaça a lança, e por suas palavras ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque ele é exaltado sobre tudo e sobre todos. Desde o início o Senhor revelou o seu domínio protetor ao seu povo. Um exemplo claro disso é o relato de Deus livrando o seu povo de Faraó no Êxodo. É dito que quando o Mar Vermelho se fecha e Israel vai à praia e então vê os mortos, aqueles que o Senhor matou para protegê-los, então é dito que Israel viu o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios.
E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor. Assim ele também, no tempo de Ezequias, quando o povo viu a assolação que o Senhor trouxe à Síria, matando ali 185.000 soldados. Como nos muros o povo ouviu as injúrias e as ofensas, também nos muros o povo viu a poderosa mão de Deus agindo em sua proteção. Vendo o que sobrou do exército assírio, um exército tão grande, voltar com a cabeça para baixo, de volta para casa. Ainda hoje, Deus nos protege. Deus protege o seu povo. E ainda que esse povo esteja espalhado pela terra, onde quer que ele esteja, nós podemos confiar e contemplar o domínio vitorioso de Deus sobre tudo e sobre todos, tendo em suas mãos as rédeas da história e o coração dos reis, levando tudo para o seu determinado e glorioso fim. Meus irmãos, o nosso texto ele acabou. E com ele vimos que temos uma segurança em meio às tribulações. Uma segurança porque Deus é o nosso refúgio, Deus está conosco e Deus é exaltado. Meus irmãos, definitivamente, durante toda a nossa vida, nós não somos imunes e isentos de passar por fortes tribulações, situações onde parece que tudo está contra nós. O luto, às vezes, a doença, a pobreza, os inimigos, esses são grandes adversários que muitas vezes nos cercam, nos deixam cercados. E diante de todo esse tumulto, somos tentados muitas vezes a depositar a nossa confiança em nossas próprias mãos, nos métodos, na influência, nas pessoas. Porém, tudo isso é necessariamente inconstante e facilmente varrido. Esses são totalmente distintos do verdadeiro refúgio que é Deus para o seu povo. Esse, sim, é o único digno de confiança, onde nós podemos descansar protegidos e sem temer. Além de termos convicção de que nele achamos forte refúgio, também no meio do tumulto temos a alegria vivificante de saber que Deus está conosco. Não nos esqueçamos que o próprio Emanuel prometeu estar conosco. Deus conosco. Nem os maiores perigos podem nos roubar a alegria que temos nessa segurança. Tal como experimentou Joe Wesley nos momentos finais da sua vida, praticamente no seu último suspiro, ele diz que o melhor de tudo é que Deus está conosco. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Assim como nos regozijamos em ter Deus conosco, também olhamos para maravilhados para o seu alto e sublime trono, onde Ele está assentado, exaltado, acima de tudo e de todos. Nada pode frustrar as suas conquistas, nada pode frustrar Ele de quebrar o arco de uma vez por todas. Nada pode impedi-lo de trazer a paz até os confins da terra. Sendo assim, não olhemos demasiadamente para a força inimiga, para a complexidade das dificuldades, o tamanho das nações, mas contemplemos, quietos, tranquilos, o Altíssimo que está no seu trono. De fato, temos um refúgio, mas o refúgio que temos hoje ainda é um antegozo daquele que teremos no porvir. Quando esse dia chegar, então não haverá mais dor. Não haverá mais as tribulações tão terríveis. O Senhor nos livrará de uma vez por todas de tudo que nos aflige. Não haverá mais noite e o mar já não existirá. Na verdade, quando descer a Nova Jerusalém, haverá um rio, o rio da água da vida, que corre no meio da cidade de Deus, no meio da sua praça. Nessa cidade, Deus habitará eternamente conosco, enxugando dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Nas palavras de Lutero, com ele reinaremos, com ele reinaremos. Que Deus seja o nosso refúgio, hoje e para todo sempre. Amém.